Bom, na última aula a gente começou a estudar questões e processos incidentes. E aí vimos as questões prejudiciais e começamos a estudar os procedimentos incidentes, falando das exceções, que estão lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. Em relação à exceção do artigo 95, vamos começar pela primeira elencada ali, que é a exceção de suspeição, que vai do artigo 96 até o artigo 107 do Código de Processo Penal. Vocês sabem que vige no sistema acusatório o princípio da imparcialidade. Então, é de suma importância que o juiz seja imparcial nas suas decisões. A gente viu, inclusive, que não se deve confundir imparcialidade com neutralidade. Agora, para tentar garantir que a gente tenha ali um juiz imparcial, a lei traz alguns privilégios, algumas prerrogativas, e traz também situações em que haverá uma suspeição de parcialidade ou que o juiz estará efetivamente impedido de atuar naquele processo. Em relação às causas de suspeição, nós temos lá no artigo 254 do CPP que o juiz poderá ser parcial se for amigo íntimo, inimigo de qualquer uma das partes, ou do próprio advogado da parte, se for cônjuge, ascendente ou descendente, ou estiver respondendo ao processo por fato análogo, enfim. O artigo 254, que está aí no slide para vocês, ele traz situações em que há ali uma suspeita de parcialidade. Diferente das causas de impedimento, em que o juiz é proibido de atuar, nas hipóteses de suspeição, a presunção de parcialidade ela é relativa. Nas causas de impedimento, a presunção de parcialidade é absoluta. Já nas causas de suspeição, ela é relativa. E aí, uma vez que as partes, ou uma das partes, verifique ali que existe uma dessas hipóteses elencadas no artigo 254 do CPP, deverá arguir a suspeição do juízo através desse mecanismo, desse procedimento incidente, que é a exceção de suspeição. Ana, e quando for uma causa de incompatibilidade ou de impedimento? Também temos um procedimento incidente para arguir incompatibilidades e impedimentos dos magistrados. Entretanto, não é uma espécie de exceção, mas é um procedimento incidente. E aí a gente vai ver que ele segue o mesmo rito da exceção de suspeição. Então, está aí o artigo 112, que vai tratar do procedimento incidente, incompatibilidades e impedimentos, e o rito é o mesmo determinado para a exceção de suspeição, mas não é uma espécie de exceção, mas é também um procedimento incidente. E aí, como é que vai ser feita essa arguição de exceção de suspeição? Primeiramente, o juiz ele pode, de ofício, se declarar suspeito. Eu lembro de um caso bastante emblemático de uma juíza, no Juizado Especial Cível do Meier, aqui no Rio de Janeiro, que no bairro do Meier, aqui no Rio de Janeiro, que ela se declarou suspeita para julgar uma lide que envolvia uma discussão entre vizinhos por conta de um galo. Parece que numa vila
onde tem várias casas, né? Uma das casas tinha um galo, e esse galo, ele cantava 4 horas da manhã, e isso incomodava a vizinhança. E os vizinhos entraram com essa ação no Juizado Especial Cível, no bairro do Meier, e a juíza se declarou suspeita, alegando que ela não poderia julgar a Lide porque ela vivenciava isso onde ela morava. Onde ela morava também tinha um vizinho que também tinha um galo. Então, ela não se sentia à vontade para julgar uma Lide com imparcialidade. Agora, se ela não se julga suspeita, ninguém ia saber, não é verdade? Então, assim, foi muito bacana a postura da juíza de se declarar suspeita. Mas se o juiz não se declara suspeito de ofício, uma vez que as partes tomem conhecimento de uma causa de suspeição, devem arguí-la através desse procedimento incidente. E aí faz uma petição, essa petição ela é dirigida para o próprio juiz suspeito, e o juiz vai ter um prazo ali para se defender dos motivos dessa recusa. Agora, o advogado, para alegar a exceção de suspeição, ele vai ter que ter uma procuração com poderes específicos, com poderes especiais. Não basta aquela procuração genérica com a cláusula ad judicia. A lei exige que ele tenha procuração com poderes específicos para ajuizar essa exceção de suspeição. O Ministério Público, o assistente de acusação, o querelante, que é o autor na ação penal privada, podem sim arguir a suspeição, não só. Agora, claro, a parte tem que tomar conhecimento daquela situação que torna o juiz suspeito de parcialidade. E nem sempre a parte tem conhecimento dessa causa de suspeição no início da ação penal. O importante é que a parte venha arguir a exceção de suspeição na primeira oportunidade, assim que tomar conhecimento dessa causa de suspeição. Bom, não sei se vocês vão lembrar, mas tivemos um evento que gerou bastante repercussão nas mídias e nas redes sociais, que foi o habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes ao Barata. E o Ministério Público descobriu que o Gilmar Mendes teria sido padrinho de casamento do filho do Barata, através de fotos postadas em rede social. E aí arguiu, né, a suspeição do Gilmar Mendes, tendo em vista que ele teria ali uma suspeita de parcialidade, haja vista ele ter sido padrinho de casamento do filho do Barata. E eu lembro que o ministro Gilmar Mendes disse que não havia nenhuma causa de suspeição, porque qualquer pessoa pode ser padrinho de casamento, não precisa ter nenhuma relação de afeto com os nubentes, ou com a família dos nubentes. Enfim, discordo, e acredito que vocês também discordem. A gente escolhe padrinho de casamento por afinidade. Ninguém sai na rua perguntando: ei, você quer ser meu padrinho de casamento? Como é seu nome? Né? Toma aqui o convite, te espero lá no dia, vestido, né, a caráter e tal. Não é assim que funciona. Bom, arguída a exceção de suspeição, o juiz pode ler a petição e concordar. Então, realmente, está certo, eu reconheço, há sim uma causa de suspeição, e aí ele susta o processo e remete os autos ao juiz substituto. Agora, se o juiz entender que não há uma causa de suspeição, se não acatar os argumentos da parte, ele vai ter um prazo de 3 dias,
esse prazo é um prazo impróprio. Os prazos dos juízes são meramente dilatórios, não são peremptórios, porque não há nenhuma sanção quando o juiz não cumpre um prazo. O juiz não perde prazo, essa que é a verdade. Então, é um prazo que a lei diz que é de 3 dias, mas é um prazo impróprio, porque ele pode responder em mais tempo, né? Trazer ali seus argumentos contrários à suspeição, e remeter a discussão ao tribunal. Se o tribunal rejeitar a exceção, verificando que houve má-fé por parte da parte que alegou a exceção de suspeição, porque a gente sabe que a exceção de suspeição ela tem aquele caráter dilatório, né? Ela vai atrasar o julgamento, e a gente tem aí consequências quando você tem um julgamento que perdura por muito tempo, como é o caso da prescrição. Então, se o tribunal entender que houve ali uma má-fé por parte da parte que alegou a exceção, vai aplicar uma multa e o pagamento das custas deste incidente. Quando há o reconhecimento da suspeição, a lei não prevê um recurso próprio para quando o juiz reconhece ou quando o tribunal reconhece a exceção de suspeição. Temos o artigo 581, inciso 3 do CPP, que trata do rese para as outras exceções, mas não para a exceção de suspeição. Então, o que a parte prejudicada pode fazer se a suspeição for reconhecida? Dependendo da discussão, pode tentar ali através de uma ação de habeas corpus ou de uma ação de mandado de segurança, mas não cabe um recurso próprio para isso. E poderá, lá na frente, ingressar com recurso extraordinário para o STF ou recurso especial para o STJ, alegando, no caso do STF, o princípio da imparcialidade e do STJ, o descumprimento do artigo 254, a não observância do artigo 254 do CPP. Bom, a outra exceção, que está lá no inciso 2 do artigo 95, é a exceção de incompetência do juízo. Nós já vimos competência no processo penal e vimos que a competência ela pode ser absoluta ou relativa. Será absoluta quando não for competência em razão do território. Então, a competência ratione matéria, a competência ratione persona, são competências ditas absolutas. Já a competência ratione loci, ou em razão do território, ela é relativa. Então, a competência territorial, ela tem que ser arguída na primeira oportunidade, sob pena de precluir, sob pena daquele juízo que até então era territorialmente incompetente, passar a ser competente em razão da não arguição em momento oportuno. Quanto ao juiz poder reconhecer a incompetência de ofício, no caso da competência territorial, há controvérsia porque estaria ali numa situação de competência relativa que pode ser sanada, que pode ser ratificada. A competência absoluta, ou melhor, a incompetência absoluta, ela pode ser decretada de ofício. O que se discute é a competência territorial. De qualquer forma, se o juiz não se declarar incompetente de ofício, para quem entende que ele pode fazer isso no caso da competência territorial, a parte tem que arguir através da exceção de incompetência, conforme artigo 95, inciso 2, do Código de Processo Penal. E se a exceção de incompetência for julgada procedente? Aí o recurso cabível é o rese, recurso em sentido estrito, conforme artigo 581, inciso 2, e também
o inciso 3, dependendo da situação do CPP. Agora, se ela for julgada improcedente, aí a lei não prevê nenhum recurso. Nada impede que, em sede de apelação, a parte possa questionar essa incompetência relativa que foi arguída lá atrás e que não foi admitida. O Ministério Público pode opor a exceção de incompetência? Por que esse questionamento? Porque foi ele que ingressou com a ação penal, ele é o autor da ação. E se ele ingressou com a ação penal naquele juízo, como é que depois ele vai arguir a incompetência territorial, se foi ele mesmo que ofereceu a denúncia naquele lugar, naquela comarca? Então, a priori, há quem defenda que o Ministério Público não poderia opor a exceção de incompetência. Entretanto, o próprio Tourinho, Fernando da Costa Tourinho Filho, dentre outros, admite que, excepcionalmente, o Ministério Público possa arguir a exceção de incompetência como fiscal da lei, como custos legis, não como parte, quando houver a prevenção. Então, se aquele juízo foi prevento, a denúncia tem que ser oferecida no juízo prevento. E o Ministério Público pode não concordar com a competência daquele juízo, e aí ele ofereceria a denúncia e, paralelo, arguiria a incompetência. Outra exceção é a exceção de litispendência, conforme artigo 95, inciso 3. A litispendência, ela ocorre quando há lesão ao princípio do non, ne ou no bis in idem. Ninguém pode ser processado e julgado 2 ou mais vezes pelo mesmo fato típico, ilícito e culpável. Então, quando o réu é citado para responder uma ação penal e percebe que ele já está respondendo a uma ação penal idêntica, nós temos ali uma situação de litispendência, né? Uma lide pendente. E como ninguém pode ser processado 2 ou mais vezes pelo mesmo crime, então ele vai alegar ali a exceção de litispendência, ele vai responder à acusação nesse outro processo e, paralelamente, vai alegar a exceção de litispendência para mostrar para o juiz, olha, juiz, eu já estou respondendo em outros autos, em outro processo, pelo mesmo crime. Vamos lá tomar um café? Sim, senhor. A litispendência, ela pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. O próprio Ministério Público, se tomar ciência, depois de oferecer a denúncia, que já havia uma ação penal, com as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, pode, como fiscal da lei, também arguir a exceção de litispendência. O recurso cabível da decisão que reconhece a litispendência é o RESE, o recurso ente distrito, conforme artigo 581, inciso 3 do CPP. Não passou o Fernando Bochecha agora? Microfone aberto aí, por favor. Deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto. Não, fecharam já. Então, vou voltar à gravação, tá? Espera aí que agora saiu o slide aqui. Pronto, agora foi.
Bom, a outra hipótese de exceção é a exceção de ilegitimidade da parte, conforme artigo 95, inciso 4 do CPP. Um dos pressupostos processuais é a legitimidade da parte ativa e da parte passiva. Na verdade, é uma condição genérica para o exercício regular do direito de ação. A legitimidade ad causam ativa e a legitimidade ad causam passiva. Então, se a parte não é legítima para figurar no polo ativo ou no polo passivo da ação penal, deve-se arguir a exceção de ilegitimidade da parte. Então, por exemplo, o Ministério Público oferece denúncia num crime que é de ação penal de natureza privada. Então, o Ministério Público não é parte legítima para figurar no polo ativo dessa ação penal. É isso. Eu quero fazer minha unha. Bom, se for um problema de defeito de representação, então, por exemplo, um probleminha ali na procuração, não tem procuração, a procuração é muito antiga, ou ela não traz lá os poderes da cláusula adjudícia. Nesse caso, não há de se falar em ilegitimidade. O juiz deverá abrir um prazo para que a parte regularize a representação. É possível arguir a ilegitimidade, tanto a de causam quanto a de processo. E o recurso cabível da decisão que reconhece a ilegitimidade da parte é o recurso antidistrito, conforme artigo 581, inciso 3 do CPP. Existe entendimento do Fernando da Costa Tourinho Filho que, se o juiz reconhece de ofício a ilegitimidade, rejeitando a peça acusatória, a denúncia ou a queixa-crime, caberia o rese, mas não com base no 581, inciso 3, e sim com base no 581, inciso 1. Então, se o juiz reconhece a ilegitimidade de ofício, rejeitando a peça acusatória, o recurso é o rese, com base no 581, inciso 1 do CPP. Agora, quando ele reconhece por conta da exceção de ilegitimidade, aí o recurso é o rese, mas com base no inciso 3 do artigo 581 do Código de Processo Penal. A última exceção é a exceção de coisa julgada, que tem o mesmo fundamento que a litispendência, que é o princípio do non, ne ou no bis in idem. Ninguém pode ser condenado 2 ou mais vezes pelo mesmo crime. Então, quando o réu é citado para responder uma ação que já tem uma sentença em outro processo transitada em julgado, independentemente de ter sido uma sentença absolutória ou condenatória, ele vai alegar a exceção de coisa julgada, vai informar ao juízo, através da exceção de coisa julgada, que ele já foi processado e julgado por este fato típico, ilícito e culpável. O juiz, se tiver conhecimento de ofício dessa coisa julgada, pode reconhecê-la independentemente da exceção. Senão, você tem que informar ao juízo através desse procedimento incidente. E aí, uma vez reconhecida a coisa julgada, a ação penal é extinta e quem se sentir prejudicado com a extinção da ação penal por conta da coisa julgada pode ingressar com recurso antidistrito com base no artigo 581, inciso 3 do CPP.
Agora, se o juiz reconheceu a coisa julgada de ofício, né, não houve exceção de coisa julgada, ele tomou conhecimento e determinou de ofício a extinção do processo, aí o recurso cabível é a apelação com base no artigo 593, inciso 2 do CPP. E ainda é possível a ação de habeas corpus se o juiz não acolher o pedido, porque quando o juiz não acolhe o pedido de exceção de coisa julgada, determina o prosseguimento desta ação, não cabe recurso, então seria possível a ação de habeas corpus, já que tem ali uma possível lesão ao direito de ir e vir e permanecer. Bom, e aí, continuando os procedimentos incidentes, a gente fecha a exceção. Deixa eu só voltar para mostrar para vocês onde a gente está. Nós estamos aqui na letra A, nas exceções, estudando os procedimentos incidentes, fechamos as exceções e agora vamos falar sobre incompatibilidades e impedimentos, que, na verdade, nós já falamos, quando falamos da exceção de suspeição. Então, vamos para o conflito de jurisdição. Então, vamos lá. Esse procedimento incidente está previsto nos artigos 113 e 117 do CPP. E ele está ligado à questão da competência, quando 2 ou mais juízes se entendem competentes para julgar a lide, que é o que a gente chama de conflito positivo, ou quando um juiz fica empurrando para o outro, dizendo, eu não sou competente, quem é competente é você. Não, eu não sou competente, você que é competente. E aí nós temos um conflito negativo de jurisdição. Essa hipótese, esse procedimento incidente, está previsto nesses artigos, e eu peço que vocês leiam, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Outro processo ou procedimento incidente é a restituição de coisas apreendidas. Nós não vimos ainda provas no processo penal, não vimos ainda a busca e apreensão. Mas eu preciso falar sobre a restituição de coisas apreendidas, mesmo a gente não tendo ainda conversado sobre busca e apreensão no processo penal, porque é um procedimento incidente. Então, toda vez que você tem ali um objeto apreendido, esse objeto, se não for ilícito, em algum momento vai voltar para as mãos do seu proprietário, do seu dono. Então, esse procedimento incidente é exatamente para que a parte interessada possa buscar a restituição de alguma coisa que foi apreendida em razão de uma investigação ou de uma ação penal. Então, sempre que uma coisa é apreendida, fica em poder, fica sob a custódia do Estado, alguém tem ali interesse em reaver aquele objeto. Um celular, uma moto, até mesmo uma arma, né? Desde que seja uma arma o qual o sujeito tem ali autorização para ter o porte, para ter a guarda, para ter esta arma guardada. Existem certas coisas que não podem ser restituídas. Estão lá no artigo 119 do CPP. Salvo se essas coisas pertencerem à vítima ou a um terceiro de boa-fé, que são os casos dos produtos e instrumentos do crime. Em relação ao instrumento do crime, só vai ser possível restituir
se não for ilícito, né? Se o uso, porte, detenção constituir ali um fato ilícito, como, por exemplo, uma arma de uso restrito das Forças Armadas, uma arma proibida, ou uma arma com numeração raspada, ou a pessoa não tem autorização para ter a arma, enfim. Um exemplo, né, seria um veículo que foi utilizado pelo sujeito ativo na prática do crime. Esse veículo foi apreendido, até para que ele pudesse ser periciado, né? E aí o dono, o proprietário desse veículo, vai querer, em algum momento, que o veículo volte para suas mãos, né? Bom, nessa observação, eu trago um entendimento do Fernando Capês, de alguns outros doutrinadores, em relação à restituição das coisas quando a sentença é absolutória. Nem tudo vai voltar para as mãos do réu, do sentenciado, ainda que seja uma sentença absolutória. Aquelas coisas não restituíveis, que estão lá no artigo 119 do CPP, não vão retornar, mesmo que a sentença seja absolutória. E aí, nesse slide, eu coloco aí previsão em leis especiais de outras situações em que não haverá restituição ao acusado, ao réu, ainda que ele seja absolvido. Essa observação traz o que vai acontecer com essas coisas não restituíveis. Elas vão ser vendidas em leilões após o trânsito em julgado da sentença, salvo se pertencerem à vítima ou terceiro de boa-fé, uma vez identificados no processo. Quem é que tem competência para restituir a coisa apreendida? O delegado tem competência? Tem. Durante a fase de inquérito, ele pode determinar a restituição de algum objeto que ele entenda que não seja necessário para ser juntado aos autos, que não seja necessário para a formação da opinião delicti do Ministério Público, ou que já tenha sido ali periciado e que não tenha mais necessidade de mantê-lo sob a custódia do Estado. O juiz criminal, ele sempre vai ter competência para determinar a restituição de coisas apreendidas, seja na fase processual, seja na fase pré-processual. O juiz cível, excepcionalmente, né, quando houver ali dúvida complexa em relação à propriedade da coisa. Em relação ao recurso cabível da decisão que indefere o pedido de restituição, cabe apelação com base no 593, inciso 2 do CPP. Existe ali controvérsia se caberia o mandado de segurança. O mandado de segurança não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Em relação à destinação desses bens que foram apreendidos e não poderão ser restituídos, eu coloquei nesse slide para vocês o que vai acontecer com esses bens, aquela situação do leilão, alguns objetos serão destruídos, outros podem ser recolhidos a museus, né, quando houver interesse na conservação daquela coisa. E aí eu coloco algumas legislações especiais que tratam da restituição de coisas apreendidas, no caso das contravenções penais, que a própria LCP, a Lei de Contravenções Penais, determina a aplicação do Código de Processo Penal,
a lei antidrogas, lá no artigo 63, na lei que trata de lavagem de capitais, e pronto. Outro procedimento ou processo incidente são as medidas assecuratórias, que a gente vai ver no próximo bloco. Falta menos de 1 minuto para acabar. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou até agora? Ana Paula, boa noite. Boa noite. O que leva o juiz se recusar